como saber o tempo de cortar o diálogo e colocar uma ação? Quando já falou o necessário, Edileuza. Então, nunca repetir a informação. Se a informação já foi dada em outro lugar, não faça algum personagem falar sobre ela. Se aquilo já deu para ser compreendido, não faça o personagem repetir aquilo. Então, você deve cortar o diálogo assim. Deu a informação, já passa para a narrativa já. Não, as histórias não ficam ruins se o diálogo for cortado e você não explicar que a pessoa se despediu, deu beijinho, foi embora. Não precisa explicar isso. Você pode retirar essas partes. Então, veja assim, falou o importante, tá. Você vê que curioso, que em filmes, ou mesmo em novelas da Globo, você não vê o personagem parando uma coisa para ir no banheiro. É o mesmo princípio. E nem dizer tchau, em geral. E nem dizer tchau. Em geral, não. Né? Assim, o personagem atender o telefone e dizer alô. Não precisa. Pode ir direto para a fala. A fala é importante, hein? Não a fala nhonhó, tal. Então, Edileuza, fixe bem assim, qual é o conteúdo que precisa realmente ser passado. O resto, corta. Tem uma forma boa de pesquisa para saber o jeito de que um personagem falaria? A pesquisa que eu sugiro é você prestar atenção em pessoas reais, né? Então, você quer saber como um engenheiro de 60 anos falaria, você assiste um YouTube qualquer de um personagem, de uma pessoa, de fato. Se você não tem à sua volta alguém assim, você assiste um YouTube, uma entrevista de alguém podcast, assim. Né? Que você tem todo tipo de gente falando todo tipo de coisa. Exatamente. Aí você procura aquele tipo de pessoa. A gente já deu a dica aqui várias vezes de você se despachar para uma praça de alimentação, para uma praça, por um lugar onde as pessoas estejam, até uma sala de aula, e começar a notar como é que as pessoas falam, né? Mas, claro, isso vai ser as pessoas à sua volta. Mas se há algum tipo de gente, você quer saber como um arqueólogo fala. Veja uma entrevista, veja um podcast, que você pode pegar os ritmos, pegar os jeitos, pegar as palavras mais comuns daquela pessoa. Isso torna... Quem faz isso, gente, torna as histórias tão mais nítidas, tão mais impactantes. É um tipo de trabalho... Dá trabalho. Vamos já combinar. Dá trabalho. Você pesquisar como uma pessoa fala e aí tentar reproduzir isso de uma forma natural, que não pareça forçada, dá trabalho. Não é fácil. Porém, a hora que você consegue, as pessoas elogiam loucamente. Vou dar um exemplo de uma história brasileira que eu não gostei, eu já comentei aqui. Aquele livro Os Supridores. Os Supridores eu achei que tem um monte de defeitos, não é um livro que eu recomende como estrutura de ação, eu achei o conflito muito artificial, porém as falas são boas. O ouvido para diálogo desse autor é muito bom. Então, as conversas que ele faz, o vocabulário do pessoal de periferia lá do sul, é muito bom, na maior parte do tempo. Então, eis aí, o diálogo, às vezes, pode fazer com que a história ande. Uma das grandes dificuldades de criar personagens e não estereotipar ninguém ou um grupo é não cair na caricatura. Sim. Aliás, Vitor, muito bom você lembrar disso, né? Porque... justamente, você pode criar um personagem que seja caipira, por exemplo, mas você não deve estereotipá-lo, né? Então, o interessante é que ele fale algumas coisas caipiras, mas que não seja aquela coisa total jacatatu que pareça, né, retirado. O Chico Bento, né? Que funciona muito bem para criança, mas obviamente se ele fosse transportado por um adulto e para público adulto, ficaria muito ruim. Isso, então você tem toda a razão, você você deve pegar algumas características, mas não exagerar para fazer um tipo que seja artificial. Porque vamos lembrar, né? Mesmo aquele engenheiro que eu estava falando de 60 anos, ele numa situação em que esteja relaxado, bebendo alguma coisa, ele não vai falar de um jeito técnico metido a besta, né? Então, o próprio personagem vai variar dependendo da situação. Então é legal você não forçar o tipo, não exagerar. Você tem toda a razão.
Quando o diálogo é longo demais, quanto de ação precisa ser intercalada para ficar natural? Ana, não tem. Não é, né? Não tem. Precisa disso. É o que eu estava dizendo. O diálogo ele deve ser usado apenas para passar informação relevante. Que faça a história andar, que faça o personagem se revelar, que crie tensão. Se o diálogo não estiver fazendo nada disso, corta. Então, você tem que sentir. Não tem regra, né? Mas, em geral, é isso. Tá lá um larará, e esse larará não está levando a nada, pode cortar. Começou a ser repetitivo, essa informação já foi dada, corta. Sempre lembrando, você não precisa ser como na vida real. Na vida real, as pessoas ficam falando. Se for discutir a relação, tem 3 horas de fala. Por favor, não me faça o correspondente a 3 horas de fala numa obra literária, porque você vai cansar extremamente. As pessoas vão te odiar. Então corta, já passa para um pouco de ação, um pouco de coisa, depois você pode voltar para mais informação relevante. Sou do Amazonas e usei expressões regionais nos meus diálogos, sem pesar a mão. Inclusive, meu primeiro livro vai ser uma publicação tradicional. Aprendo muito aqui, muito obrigado. Aê. Parabéns, Eber. É isso mesmo, né? O Amazonas tem todo um charme, uma forma de falar diferente. Se você não carregou, se as outras pessoas de outras regiões conseguem entender o que você está contando, perfeito. Mandou bem. Eu gosto muito das pessoas que usam a riqueza do Brasil. Já falei várias vezes, viva o Brasil, viva as nossas diferenças. Parabéns. Olá, escritor, aqui é o Sidney Guerra. E eu sou o cara que vai fazer o seu próximo livro. Vou fazer a capa, a diagramação, a revisão, a impressão. Vou entregar o livro pronto para você. Para saber mais, dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo.